Para aqueles que entraram a primeira vez ou participam pela primeira vez desse nosso encontro, sejam muito bem-vindos. Esse encontro, que acontece uma vez por mês, é chamado de Caminhos para o Divino. E qual é o intuito? De trazer perspectivas diferentes, de experiências diferentes, de mestres, de caminhos e religiões diferentes, mas que alcançaram a mesma meta. Os caminhos são vários, mas a meta, na verdade, é uma só. A verdade é uma só, mas vários mestres de caminhos diferentes a experienciaram e a compartilham e a explicam de maneiras diferentes. Uma pessoa com uma mente pequena e fechada enxerga diferenças e dualidade. Uma pessoa com uma perspectiva espiritual tenta encontrar as similaridades e a unidade. E essa é a perspectiva desse nosso encontro chamado Caminhos para o Divino. Que a gente possa se inspirar na vida desses grandes seres que alcançaram essa verdade, essa meta, e trazer para nossas vidas essa inspiração em nosso próprio caminho. Eu espero que seja um dia e uma manhã auspiciosa para todos nós, inspiradora, e que possa trazer mudança e vibração para o nosso próprio caminhar. Hoje a gente vai escutar sobre a vida de um grande mestre, um grande santo dos tempos modernos, que viveu conosco até a década de 50, chamado Sri Ramana Maharshi, que tem uma vida extremamente interessante e tinha uma maneira incomum de viver e de ensinar, especialmente em silêncio e com autoquestionamento. Ele era um grande mestre da não-dualidade, a Dvaita filosofia. E para falar sobre ele, a gente também tem a grata presença do professor Luciano Jorge, que é um estudioso da vida de Sri Ramana Maharshi, que é um professor de yoga, um estudioso de Vedanta e também um professor de Vedanta e das principais escrituras. Ele é formado em filosofia pela Universidade Federal do Paraná e ele teve também a oportunidade de morar na Índia por um tempo, em algumas vezes, no ashram de Swami Dayananda, um grande mestre e estudioso, onde ele teve também a sua base dos estudos de Vedanta. Então, eu dou as boas-vindas para o professor Luciano. É uma alegria tê-lo conosco e para que ele possa compartilhar também sobre a vida desse grande ser e que possa ser uma fonte de inspiração para todos nós. Obrigado a todos. Professor? Bom, obrigado, Swamiji, é um prazer para mim estar aqui nesse papel de falar sobre a vida de Sri Ramana, que é uma coisa, né? É uma coisa muito, muito honrosa demais, né? Falar da vida de uma pessoa que assim encarnou como ninguém o espírito hindu no século XX. Ele foi a grande manifestação, vamos dizer assim, popular desse espírito védico, em que o Swamiji chamou de não dualidade. Ele foi uma encarnação disso, a vida dele foi expressão disso, dessa não dualidade, dessa verdade. E não foi por caminhos, isso foi por caminhos muito pessoais. Ele encontrou essa verdade por caminhos muito pessoais, muito interessantes. A vida dele foi o encontro desse caminho e a permanência nele, a despeito de qualquer coisa. Isso que faz um santo, né? O que a gente admira num santo é essa firmeza de caráter dele, capaz de se ater à verdade maior às custas de tudo mais.
às custas de tudo mais, às custas de abandonos, de desapegos, de asceses, de privações. E não é que o santo ele tenha feito esse, né, tenha desapegado de tudo isso e esteja lá triste, né, sozinho, carente. Não, ele tá lá e tá inteiro e tá com uma luz em volta dele. Metaforicamente, tá? Uma luz, quer dizer, uma presença que chama as pessoas, né? Eu usei essa metáfora da luz porque é como assim a luz que atrai as mariposas, né? Se você botar uma luz ali, as mariposas vão em direção à luz e até ficam em volta da luz, elas se prendem ali e ficam em volta, porque querem a luz, né? E Shri Ramana era como essa luz. Ele não falava nada, quase nada, nunca. Mauni Baba, ficava em Mauna. Mas as pessoas, como mariposas, não precisavam nem da palavra dele, precisavam da presença dele. Sentavam aos pés dele. E ali havia uma certa resolução mental. E nessa resolução mental as pessoas encontravam aquilo que elas estavam buscando, seja o que fosse. Seja o que fosse. As pessoas sempre estão buscando alguma coisa ou outra. E quando elas encontram, o que elas na verdade encontram é uma certa... Na verdade, as pessoas voltam para si mesmas. A experiência de estar bem, ou mesmo de ter prazer, ou estar feliz, é a experiência de, no meio desse samsara aqui, que você está procurando um monte de coisas, você consegue voltar para si mesmo, e deixar de lado aqueles desejos, todas as projeções, todos os planos, etc. Você abre mão, larga a mão, como a gente diz. Larga a mão, e quando você larga a mão, você com você mesmo está bem. Numa experiência de si mesmo, não é de outra coisa. De si mesmos. Essa experiência as pessoas ganhavam indo até Ramana e olhando para ele, sentando ao lado dele. Essa era a força da presença dele. Ele conquistou isso, Ramana. Ele conquistou isso na vida dele. Ele não nasceu Ramana. Não nasceu um santo. Ele nasceu com todas as predisposições para uma vida santa e plena. Mas isso ele teve que fazer. Como todos nós temos que fazer o que é que a gente tem que fazer na nossa vida. Ramana também fez. Ele nasceu num dia especial, Arudra Darshan, que é a visão de uma data comemorada no calendário hindu para Shiva, em que há comemorações nos templos, etc. Shiva Nataraja. E nessa noite específica, Ramana nasceu numa vila no sul da Índia, Tamil Nadu. E garoto normal ou quase normal, né? As pessoas apontam algumas lakshanas, alguns sinais da vida de criança dele que eram interessantes, como por exemplo, ele tinha um sono de pedra, mas de pedra mesmo, que nem você pega uma pedra e tira de onde ela tá, leva para outro lugar, a pedra não reclama, não tem nenhuma objeção, né? Ele também, ele caía no sono, as pessoas levantavam, só de brincadeira, as pessoas pegavam ele, levantavam o corpo dele, levavam para lá, para cá, para cima, para baixo, né? Faziam pegadinha com ele, bota ele em outro lugar qualquer, ele acorda assustado. Porque ele não tinha um sono anormalmente profundo, diz que isso era uma das características dele enquanto menino. Esse sono
um certo desinteresse geral com relação às coisas do mundo, os estudos, enfim, o que é que um garoto da idade dele devesse se interessar. O interesse dele não era tanto, principalmente estudo, esse negócio de estudo, ir pra escola, não sei o que, não tinha sentido para ele. E também a memória dele era excelente. Eu ouvia uma frase do Veda, já decorava na primeira audição. A gente tem que entender também que nessa época a Índia britânica, né, dominada pelo Império Britânico, ele foi para a escola cristã e tudo, ensinado coisas que ele não tinha interesse. Talvez se ele tivesse num Pathashala, num negócio recitando os Vedas, né, e sei lá, aprendendo sobre Ishvara e sobre a consciência livre de limitação, então, com certeza o interesse dele seria muito maior. Mas os estudos ali de uma escola normal, ocidental e tal, não evocavam nada dentro dele. Até que um dia, o que aconteceu foi, ele já lia os Puranas, ele lia as histórias, principalmente as histórias dos santos chamados Nayanars, que são santos do sul da Índia. São um grupo de 63 santos muito famosos, um movimento religioso do sul da Índia de Bhakti, de devoção, que floresceu no sul da Índia. Não sei, nem sei em que século foi tipo só, talvez século XIII. Durou muito tempo esse movimento dos Nayanars. E a vida desses Nayanars são descritas num livro chamado Periya Puranam. No sul da Índia é muito famoso. E ele tinha interesse nesse livro ele tinha interesse, ele lia e tal. Ficava encantado com as histórias de devoção desses santos, que se chamavam eles eram servos de Shiva, na verdade escravos de Shiva, era assim que eles se consideravam, escravos de Shiva. Totalmente dedicados a Shiva e mais nada, a vida deles era de Shiva. Essa uma entrega completa. Ele tinha isso, já chamava muita atenção dele. Isso aí tudo é samskara de vida prévia. Sempre que você nasce com certas inclinações que não podem ser explicadas pela tua experiência nesse mundo, porque você acabou de nascer, isso aí é samskara de Purva Janma. Nascimento anterior, com certeza. Então, esses interesses. E o interesse dele, muito grande, foi quando um tio dele, que estava voltando de uma peregrinação, parou, fez um pouso ali na casa de Ramana, que na verdade ele já estava morando na casa do tio dele em Madurai nessa época. Acho que o pai já havia falecido. Mas esse parente, não sei se era tio, era um parente. Ele, né, parou ali na casa do menino para prosseguir viagem no dia seguinte e o menino perguntou, né, Ramana. Ele não se chamava Ramana ainda, chamava Venkataramana. Então Venkataramana perguntou, ô tio, onde é que você foi, né? Para onde é que você foi peregrinar? E ele falou, eu fui para Arunachala. Quando ele falou Arunachala, o menino parece que tocou um sino dentro da cabeça dele. Tlim! Arunachala deu alguma coisa na cabeça dele, que ele tinha a sensação, sabe quando a gente tem uma intuição assim, um déjà vu, um negócio desse? Ele ouviu Arunachala e falou, eu sei onde esse lugar é, eu já ouvi esse lugar, mas eu não sabia que era aqui na Terra. Ele falou, eu não sabia que esse lugar existia na Terra, eu sabia que ele existia, já tinha ouvido falar. Talvez tivesse lido em algum dos Puranas e tal, mas ele ficou com essa impressão fortíssima, Arunachala, não sabia o que era, ele sabia só o nome e que era uma coisa sagrada e divina, mas achou que era, sei lá, em outro mundo.
Em outro plano de experiência. É aqui? Não, claro que é, Venkata. Eu fui lá e voltei. É aqui perto. No sul da Índia. Tiruvannamalai. Tem um monte, é uma montanha Arunachala. Essa montanha Arunachala prendeu a atenção dele. Arunachala. Ficou como um mantra Arunachala. Arunachala. Depois ele foi pesquisar o que era, qual era a montanha, etc. Esse Arunachala não saiu mais da cabeça dele. É um monte, é uma pequena montanha no sul da Índia, em Tiruvannamalai. Ela se destaca na paisagem porque é uma paisagem assim meio agreste e plana, não tem nada. Então no meio tem uma montanha. Não é muito grande, mas é uma montanha que se destaca nessa paisagem. E é dito que essa montanha é uma solidificação de um Shiva Lingam que apareceu no início da criação. Shiva Lingam quer dizer uma coluna de luz, de fogo, que é um sinal de Shiva. Porque dizem as Puranas que havia uma contenda entre o deus Brahma e Vishnu. Eles estavam querendo saber quem é o Deus Supremo. Essas coisas estão rolando desde o início da criação já. Quem é o Deus Supremo? Quem é o Comandante Supremo? Eles não conseguiam se decidir, obviamente. Né? Quem que iria decidir quem era o Deus Supremo? Um o Criador, Brahma. O outro, Vishnu, o mantenedor, o sustentador. Quem é o Supremo? Quem é o maior? Aí, no meio dessa discussão deles, surgiu uma coluna de fogo imensa, sem fim. Olhavam para cima, não viam fim, olhavam para baixo, não viam fim. E aí, os dois tiveram uma ideia. Bom, quem achar o fim dessa lingam vai ser o Deus Supremo. Combinado? Combinado. Aí Vishnu toma a encarnação dele de javali e vai para baixo. O javali cavuca a terra, né? Ele foi cavucando e foi indo para baixo, tentando achar o fim da lingam. E Brahma tomou a forma do cisne, né? Hamsa, e foi para cima voando. E depois, sei lá, de quantos milhões de anos depois de não sei quantos milhões de anos, eles voltaram pro começo. Para Deus não é nada, né? Milhões de anos é tipo assim, foi algumas horas. Para nós, milhões de anos. Eles voltaram e falaram que Vishnu falou: eu não consegui achar o fim da lingam. De fato, não tem fim, é infinito. Não consegui, né? Shiva é infinito. Não tem fim essa lingam. Vishnu falou. E Brahma, movido por uma cobiça ali desmedida, né? Ele inventou uma história. Não, eu achei lá em cima, num ponto lá eu achei o fim da língua. Aí imediatamente Shiva se manifesta ali naquela Shiva, quer dizer, ele já estava manifesto, né, mas ele fala. Shiva fica muito bravo com a mentira de Brahma, amaldiçoa Brahma, dizendo que ele não vai ter devotos. Ele não vai ter devotos em Bharata, na Índia. O que é verdade, tem pouquíssimos templos para Brahma na Índia. E aí Vishnu se dá bem, né? Acaba se dando bem. Ele é abençoado, tem muitos templos para Vishnu e para Shiva no hinduísmo, no que a gente chama de hinduísmo. Mas de qualquer maneira, o ponto aqui é Arunachala, dizem as Puranas, é a solidificação dessa língua de fogo. Depois, esse episódio acabou, ficou lá aquela coluna de fogo, ela foi se solidificando e virou essa montanha. Que é como as montanhas mesmo são criadas, né? Sai lava da terra e depois a lava esfria e vira uma montanha.
Isso é Arunachala. Ele ficou com esse Arunachala na cabeça. E aí aconteceu uma coisa que mudou realmente o destino de Ramana, ou Venkatarama. Ele estava nessa casa do tio em Madurai, e eis que do nada ele achou que ia morrer, de fato. Não foi assim, pensou que ia morrer talvez um dia. Não, eu vou morrer agora. Ele foi tomado dessa percepção muito real para ele na hora, de que ele iria morrer. Não sei o que aconteceu, fisiologicamente aconteceu alguma coisa no corpo dele, sei lá, teve palpitação, turvou a visão dele, ficou fraco, algo aconteceu. E não interessa também qual tenha sido a natureza da experiência, se foi uma síndrome do pânico, se foi isso, se foi aquilo, não interessa para nós, porque o que interessa é o que ele fez, veja bem. A grandeza de uma pessoa não está no que acontece com ela, mas no que ela faz com o que acontece, qual é a atitude dela. E a atitude de Ramana foi assim, não chamou 190, não ligou pra ambulância, não ligou pra mãe, não ligou pro tio, não ligou pra ninguém. Simplesmente deitou no chão e falou, tá bom, então eu tô morto. Ele encenou a morte dele. Com tudo que tinha que fazer, parou de respirar. O cadáver não respira, então você vai morrer, então morre. Deitou rígido, enrijeceu todo o corpo que nem um cadáver. Exalou pela última vez. Kumbhaka, sem ar. Eu morri. Fechou o olho e até imaginou. Fez uma bávana ali, ficou imaginando fogueira, crematório, os parentes chorando em volta, o irmão, corpo pegando fogo, etc. E internamente ele estava muito vivo. Dentro da cabeça dele ele estava muito vivo. Mas o que é que morre? Esse corpo está morto. O prana saiu do corpo. O prana morreu, o corpo morreu, tudo morreu. Tudo acaba. Essa conjunção de 5 elementos aqui acaba. Tudo acaba. O fogo destrói tudo. Não sobra nada. Mas eu não morri. Pelo contrário, eu tô mais vivo do que nunca. Eu tô mais... A minha percepção da minha própria existência é algo que independe completamente da presença desse corpo aqui, a minha existência, a minha presença. A minha presença não tem nada a ver com esse corpo. O corpo existe na minha presença, claro, mas a minha presença não é corpo, não tem nada a ver com o corpo. Ele teve esse tipo de experiência no quarto lá do tio dele, em Madurai. Depois dessa experiência, ele fica em contato, então, com essa presença. Essa presença não sai mais da mente dele. Qual presença? Do eu. A presença do eu. Que todo mundo tem a presença do eu, mas normalmente associado a corpo, associado ao corpo. Ou associado à mente, às emoções. Qualquer coisa com as quais você se identifique naturalmente. Né? Essa noção de eu tá lá, mas ele descobriu um eu de alguma maneira intuitiva lá dele, uma experiência ele teve, e ele teve a certeza, esse eu sou distinto disso aqui, desse corpo, dessa mente, e ele começou a cada vez mais ficar em contato com essa presença. Ele ficava toda hora, era achado pelos familiares num canto, sentado, olho fechado. Parecia absurdo, completamente absurdo. Dizem que aquele sono profundo da infância dele era já um samskara do samadhi, que ele tinha muita facilidade de samadhi, obviamente. Samadhi quer dizer absorção contemplativa na fonte da existência, que é consciência.
Ele tinha essa facilidade e diz que o sono profundo dele da infância já era um sinal desse samadhi. De alguma maneira. Se é ou não sei, mas o fato é que ele começou a passar os dias só em samadhi, samadhi, samadhi. Em contato com essa presença. E teve um dia que pai morreu, né? Eles estavam ali na casa do tio, sendo sustentados por esse tio e pela família ali deles, estudando para ser alguém na vida, né? E Ramana, inclusive, queriam que ele fosse um funcionário público. E por isso que ele estava estudando nessa escola ocidental, de uma escola cristã, inclusive. Aprendendo inglês, né? Era uma das únicas escolas ali que ensinava inglês. E aí o irmão dele chega em casa um dia e vê ele, como que ele estava? Ele tinha que estar fazendo a lição de casa. O livro estava jogado de um lado, a caneta estava jogada do outro lado e ele estava fazendo o quê? Meditação profunda. Aí o irmão olhou aquilo, ele não acreditou no que ele estava vendo. Acordou ele. Oh, Venkat, acorda. O que você está fazendo? O que é isso? O que é isso? Você fica aí. O que você está fazendo da sua vida? Você fica aí fingindo que você é um yogi, um grande yogi, aí nessa postura de meditação, alienado, perdido, de olho fechado, e teus deveres abandonados. As pessoas estão pagando caro pelos teus estudos, pagando todo tipo de material, lápis, caderno, roupa, comida, e você fica aí brincando de yogi. Você é um hipócrita. Vem cá, você é um hipócrita. Simplesmente falou isso. Falou isso para vem cá. Aí, de novo a grandeza do homem, porque ele poderia muito bem ter ficado irritado, ter reagido, ter falado qualquer coisa pro irmão, mas não. Ele vê a realidade das palavras do irmão. Apesar de toda aquela brabeza, de toda aquela raiva que foi jogada em cima dele, ele mesmo assim consegue permanecer a mente clara. Isso é Sattva-guna, a mente clara. Aí ele falou, quer saber? Vocês estão me ouvindo? Sim? Ah não, porque apareceu uma mensagem aqui sem áudio. Ele falou, quer saber, meu irmão? Você tá certo. Falou assim. Acho que o irmão já tinha até saído, ele pensou com ele mesmo. Quer saber, o meu irmão tá certo, eu sou mesmo um hipócrita. Por que eu tô fazendo isso? Não mais. Não mais. Não vou fazer mais isso. Esse conflito, você quer uma coisa e tá fazendo outra. Por quê? A vida é minha. Eu não posso ficar dividido mesmo. Eu não posso ser um hipócrita mesmo. Meu irmão tá certo. Levantou-se. E aí o que ele fez? E nessa hora mesmo, o que veio na mente dele? Arunachala. Na mesma hora que ele pensou isso, Arunachala. Pensamento. Aí ele falou pro irmão. Depois, no dia seguinte, ou algumas horas depois, não sei. Falou pro irmão que precisava ir pra escola. Sei lá, ia ter uma aula extra lá, uma aula de reforço, qualquer coisa do tipo. E o irmão falou, tá bom, Venkat, vai lá e aproveita e paga a minha mensalidade. Pega lá no pote de dinheiro que tá em cima do armário da cozinha, pega lá o valor da mensalidade e paga pra mim, por favor. O Rama não falou. Ok. Foi lá, pegou o dinheiro que ele precisava para pagar o ônibus que iria de Madurai
estava em Madurai. De Madurai para Tiruvannamalai, onde está a montanha de Arunachal. E o templo também, né? Tem um templo lá em Tiruvannamalai que tem um Agni Lingam, uma linga do fogo. Chama. Tem 5 grandes templos na Índia que são dedicados aos 5 grandes elementos da criação: terra, água, ar, fogo. Não, terra, espaço, ar, fogo, água e terra, os 5 elementos. Cada uma tem uma linga desses elementos. Aí, Tiruvannamalai é onde tem Agni Lingam. Porque os 5 elementos é Ishvara. Deus são os 5 elementos que constituem a criação. Tudo é Ishvara. Então, eles têm isso. Cada templo tem um elemento ali no altar principal ali do templo. Agni Lingam. E óbvio que a Agni Lingam teria que estar em Tiruvannamalai mesmo, do lado da linga, que é a montanha, né? Arunachal. E aí ele pegou o dinheiro que ele precisava para ir de Madurai para Tiruvannamalai e deixou uma carta pro irmão. Assim, não, eu tô indo em busca do meu pai. Parece que ele usou esses termos para se referir a Shiva. Para se referir a Shiva, Arunachal, etc. Eu tô indo em busca do meu pai, não venham atrás de mim. Não venham porque a minha empreitada aqui é virtuosa e eu não tenho nenhuma dúvida do que eu tô fazendo. Vocês não percam tempo, não percam recurso vindo atrás de mim. Vindo atrás deste, ele não usa o pronome eu, né? Ele fala deste. Ele tinha esse... Ele estava em outra, a cabeça dele estava em outra. Ele olhava para o corpo até como se fosse uma sombra. Uma sombra. Essa sombra aqui. Não vão atrás dessa sombra aqui. Não percam tempo. Eu estou indo atrás do meu pai. E eu peguei a IPS, né? Eu peguei o dinheiro da sua mensalidade para minha passagem. A sua mensalidade não foi paga. Acho que ele pegou só o que precisava. Tinha 5 rupias ou 6 rupias ali. Ele pegou 3, parece, alguma coisa assim. E deixou o resto lá com o bilhete. E foi. E aí pegou o trem lá, né? E teve que andar muito, porque não tinha assim um trem direto de porta a porta, não era assim. Andou bastante. Penhorou coisas no caminho para conseguir prosseguir viagem. E chegou lá em Tiruvannamalai. Entrou no templo, estava tudo aberto. Ele viu a Shiva Lingam lá, não tinha ninguém no templo, um negócio meio estranho, estava tudo aberto, portas abertas. O pujari, o cara que cuida do templo, não estava lá. Ele simplesmente foi e se abraçou na Lingam. Também o que é uma coisa completamente fora de qualquer regra. Você uma pessoa que não seja o pujari ali do templo tocar na murti é uma coisa, não pode. Você tem que depois fechar o templo e purificar tudo de novo, ritualisticamente. Mas ele foi, se abraçou na língua e ficou lá. Tipo, teve uma catarse lá, chorou. Pô, voltei pra casa do meu pai, né? Finalmente, eu tava lá perdido nesse negócio de estudo, de não sei o que, um monte de gente falando na minha orelha, agora eu tô na casa do meu pai. Eu tô junto do meu pai. Shiva é aquele que Mrityunjayam, aquele que vence a morte, né? Tem essa história nas Puranas também de um garoto que se abraça na Lingam e quando a morte vem pegar ele, Shiva mata a morte. Mrityunjaya, isso que é Mrityunjaya, aquele que vence a morte. Shiva mata a morte. Então ele estava lá com esse cara, com esse Shiva, abraçado, e acabou tudo para ele ali. Ele simplesmente saiu depois dessa catarse ali do abraço. Ele tirou tudo que ele possuía, abandonou, raspou a própria cabeça, tirou tudo que ele usava, todos os adereços, ficou só com uma tanga.
deu sannyasi para si mesmo, né? Sannyasi é quando você vira monge, você abandona a sua vida prévia toda, o seu cabelo, as suas posses, tudo. Ele fez isso com ele mesmo, ele deu sannyasa, renunciou completamente, já era um renunciante, né? Só fez agora para todo mundo ver. E realmente virou o renunciante que ele era. E passou a viver no templo. Em volta do templo ali. Primeiro no pátio do templo. Ele começou a ficar lá. Morar significa sentado em meditação. Isso que é morar para Ramana Maharishi. Morar significa sentar em meditação. Ele ficava lá horas, o dia inteiro sentado, olho fechado, absorto. Absorto na unidade da experiência. Isso que a gente chama samadhi, nirvikalpa samadhi. Essa realidade onde não tem vikalpa, não tem divisão nenhuma. Não tem divisão, eu, o mundo, Deus, como a gente normalmente pensa, três coisas separadas uma da outra e tal. Não, a realidade não tem separação na realidade, tem na sua cabeça, né? Na sua cabeça tem, mas em realidade essa separação não existe. Ele absorto nessa percepção, né? Nessa realidade nirvikalpa. E ficava. Aí começaram a atrapalhar ele. Sempre tem, né, os espíritos de porco. Umas criancinhas, ficar indo lá, joga pedra no doido, no sábio que tá lá. Aí, de tanto atrapalharem ele lá, ele foi para um templo subterrâneo que tinha lá, chamava Patala Linga. Patala é uma região infernal, né? Patala, dentro da cosmologia hindu, né? Védica. Tem 7 mundos para baixo, 7 para cima. 7 para cima e 7 para baixo. São 14 ao todo. O último dos para baixo, né? O mais infernal ali já é uma Patala louca. E tinha uma Patala Linga, quer dizer, a Linga lá embaixo, no lugar escuro e tal, as pessoas tinham medo de ir lá. As crianças, pelo menos, tinham medo de ir lá, então ele foi pra lá. Eu vou estar livre desses pestinhos aqui me enchendo o saco. Foi pra Patala. Aí ficou lá em Patala. Patala Linga ficou lá. Escuro, calor, úmido, cheio de bicho. Rato, lacraia, aranha, todo tipo de bicho. Tudo picando, comendo o corpo dele. Porque não era assim, ele ficava 1 hora e depois saía. Não, ele ficava dias, semanas. Meses. Em samadhi. E as pessoas começaram a cuidar dele. Não sabiam o nome dele porque ele não falava. Ele não falava nada. E começaram a chamar ele de Brahmana. O Brahmana Swami. O Brahmana Swami, vamos cuidar dele. O pessoal de Tiruvannamalai começou a cuidar dele. E um mestre lá, inclusive, foi o responsável por tirar ele desse Patala Lingam, porque ele estava todo numa condição realmente preocupante de saúde. Por viver nesse lugar, né, cheio de bicho. O lugar é inóspito, um lugar... Né, ele estava todo ruim de saúde, machucado, etc. Insalubre, né? Eu queria dizer insalubre, eu disse inóspito. Insalubre, e inóspito também. E aí aí levaram ele para outro lugar. Aí ficaram movendo ele de lugar em lugar no templo ali, na região do templo e da montanha de Arunachala que fica ali do lado. E ele passou por vários lugares. Sempre que começava a formar muita gente em volta dele, ele saía. No calar da noite, não dava ninguém olhando. Ele levantava, saía. Ia para uma caverna lá em cima da montanha. Aí todos os discípulos acordavam, cadê Ramana? Vem embora, ele não quer saber de vocês. Ele quer ficar sozinho.
Ele não queria discípulo nem nada disso, ele saiu. Aí o que acontecia? Uma peregrinação atrás de Ramana. Onde que Ramana tá? Aí numa dessas eles acharam ele numa caverna lá, Virupaksha Gurra. Uma caverna que tinha na montanha. Já famosa, algum sábio morou lá, sei lá. Já tinha nome, inclusive, a caverna. E ele tava morando lá. E morou muitos anos nessa caverna e também mesma coisa. Todo mundo ia atrás do Brahmana Swami. Ele nem tinha o nome de Ramana Maharishi ainda. Ia lá porque ele era um fenômeno. Um santo. Mas as pessoas não sabiam explicar porque ele não falava. Não é que ele dava ensinamentos e palestras. Ele não falava nada. Ele estava ali numa boa, sem nada. Vocês entendem? É a personificação de tudo que a gente quer também, porque todo mundo quer ser livre, né? Todo mundo quer ser livre, quer ser pleno e ser livre, tá bem. E a gente fica correndo atrás de um monte de miudeza. Na verdade, um monte de coisa que não vale nada. Todo preocupado, todo infeliz, todo irritado. E o cara tá lá, tem nada. Largou tudo, virou as costas e foi ser o que ele é. Ele tá lá, entendeu? Tem uma força muito grande nisso. Não que todo mundo deva renunciar a nada, mas o que tá por detrás ali, uma liberdade muito grande. Isso chama as pessoas, né? O cara é livre. Pô, vamos ver o cara livre. É tipo, você vai ver um bicho exótico no zoológico. Vamos ver o pavão. Você vai lá, viu? Tem um cara livre em Arunachala. Livre mesmo, Mukta, Jivan Mukta chama. Jivan Mukta, Jivan Mukta. Jivan Mukta significa o ser liberto, que alcançou a libertação. Significa uma pessoa livre. É uma coisa tão rara, né? Uma pessoa livre. Vamos ver pessoas vão em peregrinação. O que ele faz? Nada. Ele é livre, ele faz o que ele quiser. Ele tá lá parado. E as pessoas se beneficiam, sentam em volta dele, formam comunidades ali. Nessa montanha de Virupaksha, foram atrás, os familiares foram atrás dele, tudo. Foi o tio lá tentar trazer ele de volta para casa. O tio falou: Ramana, a gente já entendeu, essa vida é a que te pertence. Volta para casa com a gente. Volta, por favor. A tua mãe tá querendo tanto, a gente não vai incomodar a sua vida de santo. De tapas, né? De disciplina espiritual. A gente não vai incomodar, não vamos falar nada. Ramana nem olhou para ele. Ele nem falou um A. Deixou o cara falando sozinho. Nem imagina que armadilha que ele ia se meter se ele voltasse para casa. Não vão atrapalhar, não vão. Imagina. Você chega a sua família, vamos lá, Luciano, ninguém vai te atrapalhar, a gente só quer você ali perto. Querem meter ele no samsara de novo. Não tem como, ele não tem. Que samsara? O que você tá fazendo aqui? Ele deve ter pensado, né? Por que você não segue a sua vida? Vai seguir a sua vida. Ele não falou nada. O cara foi como se estivesse falando com uma parede. Aí foi embora. Depois veio a própria mãe. E pra mãe ele falou. Ou escreveu um bilhete. Provavelmente eu acho que ele escreveu. Porque tem até hoje, eles dizem qual é a frase que ele falou. Ele falou: mãe, Deus controla o destino das almas. As coisas que tem que acontecer vão acontecer mesmo que você não queira. E as coisas que não vão acontecer mesmo que você queira muito. Portanto, o melhor é ficar quieto. Isso foi o que ele falou pra mãe. Que correria é essa? Que perturbação é essa? Que nhen é esse? Que zum é esse? Eu tô aqui. Vocês entendem? Onde você tá? A minha vida é essa. Qual é a sua vida? Aí, pô, a mãe foi embora. Ele ficou lá.
Nessa nessa caverna de Virupaksha também aconteceu um encontro importante na história dele, que foi o encontro com um erudito de sânscrito e das escrituras todas, yoga, Vedanta, Nyaya, lógica, tudo. Ele era um grande pandita mesmo. Ganapati Muni era o nome. Ganapati Muni. E esse Ganapati Muni chegou para ele e falou... Ele fez a mascara e me falou, olha... Abriu o coração para ele, falou, olha... Eu já estudei tudo. Todos os shastras. Já recitei todos os mantras, já fiz todas as meditações, já fiz todos os tapas possíveis e imagináveis. E mesmo assim não estou em paz. Me instrua, me dê alguma luz. E caiu aos pés dele. E Ramana, nesse caso, aí vendo a seriedade do camarada, aí ele falou, o que era muito incomum que acontecesse. E explicou pra ele, olha, o maior tapas, esses tapas que você tá vendo, tudo bem, você fez, mas o maior tapas que existe é você estar absorto consigo mesmo no coração. Esse tapas swing, essa pessoa que faz tapas, né? Porque existe um arrancara, né? Um arrancara quer dizer um ego. Eu faço tapas, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu vou alcançar aquilo outro. Esse ego, esse arrancara. O grande tapas é se livrar, vamos botar assim, se livrar desse ego. O que é uma coisa muito sutil, né? Porque você faz as disciplinas e o ego se apropria daquilo e diz eu fiz. Aí é que ele fica aquele eu cristalizado ali como um obstáculo para a realidade, porque a realidade é uma só. É um todo livre de divisões. Não tem eu e não eu. Quando você bota o ego lá, o ego automaticamente ao criar-se, né? Ao criar um eu fiz as disciplinas. Os outros não fizeram, vocês entendem? Tem uma divisão inerente à própria noção de identidade, qualquer noção de identidade que você tenha. E o Tapas, ele falou, o Tapas é investigar de onde surge essa noção. Isso que é Atma Vichara, auto-investigação, investigação sobre o eu. Da onde nasce o pensamento de eu? Quando você diz eu fiz todas as disciplinas, da onde? Quem fez? Essa é a pergunta. Quem fez? Da onde que surge esse pensamento? Você tem que se concentrar nisso. Isso é tapas. Isso é yoga, isso é tapas. Não existe outro yoga, outro tapas. Por isso que você não alcançou o fruto do yoga. Você não está fazendo tapas realmente. O verdadeiro tapas é esse aqui que eu estou te ensinando. Aí o Ganapati Muni vira discípulo de Ramana e inclusive dá a ele daí nesse momento o nome Ramana Maharishi. Shri Ramana Maharishi. Maharishi é um título, grande rishi, né, sábio. E a partir de então ele passa a ser conhecido como Ramana Maharishi. E aí a vida dele segue da mesma forma. Depois de tantos anos nessa caverna de Virupaksha, ele vai para outros lugares, Skandashrama. Depois a mãe vem de novo, mas não para levar ele para casa, para ficar com o filho. Ela ficou todo aquele tempo matutando o que ele tinha dito para ela. Chegou no fim da vida, ela falou: eu vou com ele lá, eu vou ficar com o homem, né? E diz que ela ficou lá, ele dava instruções para ela constantemente, instruções espirituais, né, de sadhana, etc. E ela morreu lá, e quando morreu foi enterrada lá com todas as honrarias com as quais se enterra um sábio. Porque ele falou: minha mãe alcançou a mukti, alcançou moksha, alcançou a libertação. E aí fizeram um templo lá, tem até hoje o templo da mãe lá. E depois ele foi morar ali perto, ele estava, né, em outro lugar, e depois encheu o saco, foi morar lá perto do Samadhi, no túmulo da mãe. E aí nesse lugar construíram o ashram que é hoje o ashram de Ramana Maharishi, em Tiruvannamalai.
Ramanashram. Que tá lá, o lugar onde depois ele faleceu, né? Ele teve um câncer no braço no fim da vida e fez cirurgia e tudo, mas foi ficando fraco, né? Por causa da doença, e não quis amputar o braço. A solução possível seria amputar o braço esquerdo, se eu não me engano, mas ele não quis. Diz que você vê a força da visão da pessoa, né? Do conhecimento da pessoa. Ele, mesmo com relação ao corpo, é claro que ele sentia dores e tudo, mas havia a objetividade dele era tão grande que mesmo o corpo dolorido não era para ele um grande obstáculo. Ele ficava. É claro que ele sentia dor. E o médico não conseguia, que operou ele, não conseguiu dar anestesia geral nele, porque ele não quis. Ele falou, não quero. Anestesia geral eu não quero. Me deu uma anestesia local aí. Para retirar um tumor do braço, imagina. O médico fala isso, dá esse testemunho, de que Ramana não queria analgésico nem nada disso, porque ele tolerava ali aquela sensação, a própria força de não só da disciplina dele, mas da visão dele das coisas, de quem ele era e tudo mais, e do fato de que você deve passar pelas suas experiências, sabe? Corajosamente, é o seu karma. Então não tem que, então é o meu karma. Essa aceitação, essa dócil aceitação, que é uma característica do espírito hindu, né, na verdade. Ele era uma encarnação perfeita disso tudo, né? Dessa tolerância, dessa shanti, dessa paz, dessa compaixão. Tudo por quê? Porque ele tinha a visão de si mesmo como pleno. A pessoa se entende como ela consegue compreender a sua dimensão de plenitude. Ela fica satisfeita. A pessoa está altamente, plenamente satisfeita consigo, com o que ela é. E por isso todas as boas qualidades da mente que a gente chama, compaixão, altruísmo, amizade, etc., surgem espontaneamente. Por isso que o santo, né, o sábio, tem todas essas características, porque não tem nada para obstruir. A pessoa naturalmente vê alguém sofrendo, se compadece, ajuda, porque ela tem a grandeza para ajudar. Ela é grande, entende? Não tem um obstáculo no coração. Então ele viveu essa vida de jnanam, de autoconhecimento e falando a verdade, de seva para as pessoas, porque ele ajudou todas aquelas pessoas e ajuda até hoje. Meu contato com o Vedanta, meu primeiro contato com o Vedanta foi justamente um livretinho assim fininho, a cara do Ramana, escrito Ensinamentos Espirituais em cima. Eu olhei para a cara dele e achei uma coisa impactante. Nem conhecia, né? Não sabia nada. Até muito tempo atrás isso. E eu comprei o livrinho num sebo aí de Curitiba. Nem lembro qual. Quer dizer, eu li aqueles diálogos, eram diálogos dele. De uma simplicidade assim. Uma simplicidade tão grande que inacessível. Pra mim eu não entendi aquilo. Como que pode isso? Eu apontava para uma realidade que é você. Você é isso. Essa consciência que você é. Isso não é o corpo, isso não é a mente. Isso é pleno, isso é Shiva. Você não tem limitação, você é livre de limitação. E ele dizia isso, e você via a foto dele, as coisas se casavam muito bem, porque você vê no olhar dele, assim, você vê na vida dele, não só no olhar dele, né? Você vê a história da vida dele. Ela inspira você
a buscar isso que ele buscou. A vida de Ramana confere à visão de Vedanta um corpo, você entende? Uma realidade existencial que a gente vê. A gente ouve a vida dele e a gente vê, não, isso era verdade para ele. Esse negócio, você é Shiva, você é Ishvara, Tatvamasi. Você é livre de limitação. Você vê a vida do santo, do mestre, você acata a visão, fala, é mesmo. Eu devo ser também, se ele falou. Olha a vida dele, você entende? Então a vida dos mestres, desses santos, elas nos dão uma força muito grande. Porque fica um conteúdo, não é um conteúdo intelectual, a vida dele é uma vida factual. É uma sequência de fatos que mostram, revelam um espírito por trás. Esse espírito é possível. Esse espírito existe. Você não pode dizer que não existe, existe. E esse espírito é o espírito da tradição védica. Você e Ishvara não estão separados. É uma coisa só. Esse corpo aqui não separa você de Ishvara. Essa mente não separa você de Ishvara. Então, tenta, em vez de tentar seguir a sua vida individualista, tenta se harmonizar um pouco com esse Ishvara. Ver o que ele quer que você faça. Use esse corpo em serviço, né? Em seva. O que eu tenho que fazer? Qual é o meu dever agora, nesse momento? Usa o corpo para fazer a fala, as mãos, a mente. Isso que é chamado Karma Yoga. Que ele deixou ensinamentos. Muita gente fala que Ramana não deixou ensinamentos, mas ele deixou, tem 2 textos dele. Um que ele escreveu em sânscrito, que o Ganapati Muni ensinou sânscrito para ele. E ele escreveu esse Upadesha Saram, a essência do ensinamento de Vedanta, a essência da instrução espiritual, Upadesha Saram. E um outro texto chamado Sad Darshanam, que ele escreveu em Tamil, na verdade não escreveu em sânscrito, e o próprio Ganapati Muni depois converteu para o sânscrito. Esses 2 livros a gente estuda em Vedanta. Tradicionalmente, hoje em dia, desde não sei se foi Swami Chinmayananda, Swami Dayananda, ou mesmo antes, talvez, eles começaram a ensinar esses textos nas aulas tradicionais de Vedanta, a gente estuda até hoje. E lá tá descrito o caminho, qual é o caminho para essa vida de autoconhecimento, da qual o Ramana é símbolo máximo, né? É símbolo perfeito, vamos dizer assim. Mas que todo mundo pode ser também símbolo perfeito, porque você é isso. O ensinamento de Ramana não, o ensinamento de Vedanta é esse, você é perfeito. O seu corpo não, a sua mente não, nem a sua personalidade não. Você é. Quem é você? Qual o significado da palavra eu? Porque esse que é o ensinamento de Vedanta é esse. Você faz essa afirmação, você é perfeito, você é o todo, você é a causa da criação, você é Shiva, você é Ishvara. Aí a pergunta é como? Qual é o sentido desse eu que você está falando? Porque não é o corpo. O corpo é perfeito? Não. A mente é perfeita? Não, longe disso. Eu sou perfeito, a minha personalidade? Não. Mas ainda assim resta um eu. Esse eu que resta. Você pode negar a personalidade, pode negar o corpo, pode negar a mente, pode negar todos os estados de experiência que você tem, mas tem um eu fundamental, que é a própria essência, que é a sua própria existência, que é a própria unidade da sua experiência. Esse eu não pode ser negado, esse eu é.
Esse eu é perfeito. Quem é esse eu? E aí, Atma Gnana. Conhecimento, você tem que buscar o conhecimento do eu. Atma Vit Shokam Tarati. Aquele que conhece o Atma ultrapassa toda a tristeza. Isso é a afirmação védica. Então é isso. É isso que a gente tem que conhecer. A gente tem que conhecer a nós mesmos. Conhecendo você, você vai conhecer Shiva, conhecer aquilo que é pleno, aquilo que é livre. Então que Ramana nos ajude, né? É um caminho. Ou a história dele é muito interessante, né? Tem muitos fatos, muitas coisas para contar. E o próprio ensinamento, então, aí seria um capítulo à parte. Mas então eu estou à disposição de vocês. Não sei se tem perguntas. O quê. Obrigado, Luciano. Eu acho que a gente tem, deixa eu ver aqui, 2 perguntas. Sri Ramana Maharshi dizia que a autoinquirição é o caminho mais rápido para a realização. É o caminho mais rápido para a realização. Como deve ser feito esse processo de autoinquisição? O processo de autoinquisição é o processo de estudo de Vedanta. Você tem que entender qual é o significado da palavra eu quando você diz. E para isso, primeiro você precisa negar os sentidos que você atribui à palavra eu que estão errados, que não são a natureza do eu. Aí precisa passar por um processo de negação. Você tem que, logicamente, através dos Shastras, negar os 3 corpos: corpo físico, corpo sutil, corpo causal. Tem que negar os estados de experiência que você tem, experiência acordado, sonhando, dormindo. Você não é nada disso. Tudo isso é você, mas você não é nada disso. Você tem que negar o que você não é. É os 5 koshas também, outro modelo, Pancha Kosha, Annamaya Kosha, Pranamaya Kosha, etc. Você não é isso, você não é o prana, você não é a mente, você não é o intelecto. Tudo que você pensa que é tem que ser negado, tem que ser visto como não eu. Porque de fato tudo que você vê na sua frente não é você. Você é aquele que vê, né? Então se você vê a mente, você vê um pensamento, opa, eu não sou o pensamento, senão eu não poderia vê-lo, né? Essa viveka, Drigdrishya viveka. Isso é o processo de Atma viveka, discriminação do eu. E aí, por fim, você tem que ver o que você é positivamente, né? Eu não sou isso, eu não sou aquilo, eu não sou aquilo outro. Você é Satchidananda. Aí você tem que entender o significado dessas três lakshanas, dessas 3 palavras, definições da sua existência, de Brahma. Sat Chit Ananda. Esse é o processo. Esse Satchidananda, essa existência, essa consciência é Ishvara também. É o mesmo Satchidananda. Só tem um Satchidananda, uma consciência. Aí você entende que você é o todo. Esse é o processo de Atma Vichara. E exige um estudo. Exige um estudo metódico. Acompanhado com um professor, com atividades contemplativas, juntos, um estudo. É um estudo que você tem que fazer, né? O Ramana não passou muito formalmente por esse estudo porque ele era Ramana. Ele já estudou na vida pregressa dele, ele já nasceu... Assim, a analogia é o seguinte: uma lenha, um graveto muito, muito seco, só precisa de uma fagulha para pegar fogo. Um graveto molhado precisa de muito fogo, você precisa ficar pondo muito fogo ali para ele se consumir, né? Ramana era o graveto seco, já seco pelo tapas das vidas passadas, né? Ele chegou aqui, ele precisou só ouvir Arunachala. Você é Arunachala. Leu lá em qualquer lugar, que ele teve a experiência quase que intuitiva. Por pouco ensinamento que ele teve, já deflagrou ali o conhecimento na mente dele e já queimou o ego, vamos dizer.
Ele alcançou isso muito mais facilmente, muito mais rapidamente, talvez, não sei. Se bem que não foi nada rápido, ele passou a vida de tapas, né? Ele, pô, o que a gente vai dizer? Você tá disposto a fazer o que Ramana fez? Né? O fato é, a gente precisa estudar. Ramana pode não ter precisado estudar muito, mas a gente precisa. Para conhecer esse Atma. O que é esse Atma? É uma matéria de estudo. Isso chama Vedanta. Muito bom, muito legal. E eu acho que se mais alguém tiver alguma pergunta, depois eu encaminho para você Beleza. e aí a gente mantém uma comunicação. Muito legal, muito inspirador. E antes da gente encerrar, vamos fechar os olhos, por favor, um pouco. Agradecer por essa oportunidade. Olhem um pouco para dentro. Manobuddha hankara cittani naham na shastrotra jihve na chakrana netre na cha vyoma bhumi na tesho na vayuhu Chidananda Rupaha Shivoham 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 Chidananda Rupaha Shivoham Shivoham Manobuddha Hankara Chittaninaham. Eu não sou a mente, nem o intelecto, nem a memória, nem o ego. Eu não sou nenhum dos órgãos dos sentidos. Eu não sou também nem os 5 elementos que compõem esse corpo. Eu sou Shiva. E a minha verdadeira forma é Chittananda, a consciência infinita e a bem-aventurança. Concentrem-se. Isso não está em nenhuma outra parte, a não ser dentro de nós mesmos. Esse é o caminho que esse grande mestre, esse grande ser mostra para todos nós. Busca lá dentro e você vai encontrar. Vamos ficar um pouquinho em silêncio, por favor. Leva a sua atenção para dentro e fica com um pouquinho de atenção na respiração. Quem sou eu? Quem sou eu? O que deveria ser o mais simples e natural para a gente se tornou mais complexo com o passar do tempo. Vida espiritual nada mais é do que tornar nossa vida de novo simples, o mais simples possível, tirando todas as cascas, todas as muralhas, e experienciando a pureza e a simplicidade que sou eu. Orando para Deus, para todos os mestres, grandes santos e sábios de todas as religiões e épocas, e especialmente ao nosso querido mestre Sri Ramana Maharshi, para abençoar nossas vidas com esse desejo, com essa vontade de descobrir, de se conectar de novo
com nós mesmos. Todos nós só existimos para isso, não tem outra razão de viver. A gente anda, fala, ouve, sente e se mexe nesse mundo só para isso. Que a gente possa ter consciência disso e que a gente possa realmente usar essa vida com eficiência, com dignidade, porque ela é um presente inestimável. Eu agradeço a todos vocês por essa oportunidade especial. Eu agradeço sinceramente a presença do professor Luciano entre nós, por trazer inspiração para todos nós e que essa inspiração possa se transformar em energia, em movimentação, em ação. Tentando perceber essa presença divina, que é a alegria, que é a consciência, que é o divino em cada um de vocês. Eu me curvo a todos com gratidão. Om. Amém.